Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fabrício, esse é o canal Biblos, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a relação do rei Xerxes I com o Assuero citado na Bíblia. É a mesma pessoa ou não? Há debates a respeito disso. Nós vamos fazer uma análise do texto bíblico utilizando um programa bíblico, estudos bíblicos digitais e algumas técnicas para nós podermos responder essa pergunta. Lembrando que a análise será feita a partir do texto bíblico, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, caso você ache que esse conteúdo seja útil, interessante para você, tá bom? Então vamos lá. A nossa abordagem aqui começa a partir do seguinte debate, né? Existem debates e questionamentos sobre a autenticidade dos eventos relatados no livro de Esther, especialmente no que se refere à identificação do rei Assuero com o rei Xerxes I, né? Através de uma análise cuidadosa e de referências do texto bíblico, nós vamos buscar esclarecer essa questão, tá bom? Nós vamos começar a entender essa relação entre esses dois personagens, né, se é o mesmo ou não, a partir de uma representação da arte clássica, tá bom? Como você pode ver aqui, nós temos a pintura de Gustave Doré, tá bom? Essa é uma pintura que retrata um momento de tensão ali entre a Esther, o rei Assuero e Amã, que era o general do rei Assuero. Tá? A cena ela retrata um momento de tensão e discussão entre esses três personagens, tá bom? Dá para observar aqui pela imagem, eu vou aumentar ela aqui, é, você observa detalhes em relação ao semblante, principalmente do rosto do rei Assuero que está aqui ao meio. Né? É bem interessante observar o semblante, né? Muito sério. Ele está olhando aqui para Amã e Esté está aqui apontando, né? Apontando para o general do rei Xerxes I ou Assuero, conforme o texto bíblico, tá bom? É interessante notar aqui os detalhes dessa pintura e a transmissão da situação de tensão que está sendo vivida aqui nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para a leitura do texto, tá? O texto de Esther, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Você observa que desde o primeiro versículo do capítulo número 1 do livro de Esther, nós temos a identificação do rei Assuero, tá bom? Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas em algumas traduções nós temos a palavra, o termo Assuero, em outras Xerxes. Isso aí já é algo interessante para nós observarmos, tá bom? Mas, voltando à análise do versículo em si, observe que o versículo, ele fala sobre um marco temporal, ok? Nos dias, ele está dizendo que dias, isso é um marco temporal histórico que nós observamos no versículo. Ele cita um personagem que é o Assuero, o rei Assuero. Ele fala da vastidão do império e do reinado desse rei. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, é um versículo que já nos traz bastante informação. Traz um marco temporal, apresenta um personagem, identifica um personagem e fala sobre a expansão do seu domínio ou do seu reinado, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o livro de Esther. E para entendermos um pouco sobre este livro, nós vamos consultar o comentário de Constable. Né? Eu vou aqui na minha Bíblia digital e vou localizar ou consultar o comentário de Constable, tá bom? E nós vamos selecionar aqui no comentário o livro de Esther, e extrair algumas informações interessantes aqui, tá bom? Eu vou fazer uma tradução automática aqui do comentário para nós lermos esse trecho que foi selecionado aqui, né?
O escritor não se identificou no texto, as referências no livro mostram que ele estava familiarizado com a cultura e literatura persa, ou seja, o escritor do livro, ele conhecia a cultura e a cultura e a literatura persa, né? O escritor também escreveu como se fosse testemunha ocular dos acontecimentos, ou seja, provavelmente quem escreveu viu tudo o que aconteceu, foi testemunha ocular, né? Ele era pró-judaico e provavelmente era um judeu. É possível, embora não certo, que Mordecai tenha escrito o livro, tá bom? Alguns defendem, chegam a defender uma ideia de escritora, a própria Esther, mas isso não era comum, segundo o que ele diz aqui no comentário, uma mulher ser escritora na época, tá bom? Mas o escritor na prática é desconhecido, mas é mais provável, possível que tenha sido o próprio Mordecai, apesar disso não ser concreto, tá bom? Mordecai era familiar de Esther, tá? Ele ajudou ela nesse plano para a preservação do seu povo, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer uma análise comparativa de versões, tá? E para isso nós vamos utilizar a nossa ferramenta comparar aqui do The Word, comparar algumas versões bíblicas. Algumas coisas nós podemos observar aqui, tá? E é bem interessante isso. Em algumas versões você tem o termo xerxes, como eu falei agora há pouco. Em outras versões você tem a palavra suero. Observe que eu estou marcando aqui as versões onde nós encontramos esses diferenciais, xerxes, xerxes, e em algumas versões você tem assuero. Tá? Então você observa que na tradução você tem algumas traduções e temos algumas transliterações. Tá? Então o que que acontece? O termo assuero é uma transliteração, ok? Do termo em hebraico, tá bom? É uma transliteração. Xerxes já é um tipo de atribuição direta do Xerxes histórico ao rei Assuero. Algumas traduções já fazem essa atribuição direta, ok, do Xerxes histórico com o rei Assuero. Isso é algo interessante de observarmos aqui nessa comparação bíblica. Outra coisa interessante, né, nós observamos aqui, é que em algumas versões não deixam muito claro, a ênfase, né, de que rei foi esse que reinou sobre todas essas províncias, né? Mas nós encontramos uma versão aqui, por exemplo, a versão literal com notas, ela diz que este é aquele, né, Assuero que reinou desde a Índia até Cush, né? Então observe que você tem aqui um tipo de reforço e definição de quem era realmente. Olha, não era qualquer um, é este Assuero, tá? Isso está ligado à vastidão do seu império. Então, este Assuero, ele está ligado a um homem, esse termo está ligado a um homem que teve uma vastidão em seu império, um diferencial em relação a todos os outros reis. Essa é a ideia que nós observamos aqui na comparação. Isso é muito interessante para nós, para a nossa análise, tá bom? Depois do comparativo de versões, nós vamos agora para o significado e morfologia do nome Xerxes, e para isso nós vamos utilizar a Bíblia de Estudo Bereana, em hebraico, e vamos também utilizar o nosso dicionário Strong, né? Então, eu vou aqui para a nossa Bíblia Bereana, tá? Vou localizar aqui o BSB. Pronto. E vamos selecionar aqui o termo correspondente a Assuero, tá? Que é exatamente esse termo aqui, como você pode observar aí na tela, tá? Assuero. Eu vou traduzir aqui o dicionário M-Strong para nós entendermos um pouco sobre isso. O significado significando o título em vez do nome de um rei persa, né? Ou seja, vários reis persas
tinham esse título, tá bom? Pessoa, Assuero ou Artaxerxes, mas nesse caso, Xerxes, Assuero, tá bom? Entendamos que esse termo Xerxes ou Assuero é de origem persa, ok? Então houve uma transliteração do persa para o hebraico em relação a esse termo, certo? Outra coisa interessante que nós podemos observar é o significado e morfologia de palavras importantes. Nós também vamos utilizar a Bíblia de Estudo Bereana e o dicionário Strong. Outra palavra interessante para analisarmos aqui é esta aqui, ó. É a palavra who, tá? Nós vamos traduzir ela aqui, essa definição do dicionário, para entendermos mais um pouco, ok? Essa palavra ela é equivalente a, no caso do contexto, o mesmo, né? Vocês se lembram que nós vimos lá na comparação das versões, que existem algumas versões que deixam muito claro e definem que não é qualquer rei, é este rei, é o mesmo, né? Então observe que em terceira instância aqui, de acordo com o contexto, esse termo é, ele pode ser um definidor, né? E aqui no caso nós temos em terceira instância, em terceira instância, a referência específica a alguém, o mesmo, tá bom? Ou seja, é aquele Xerxes, o mesmo Xerxes que fez isso. Aí no caso do versículo 1, o que conseguiu implementar a vastidão de um império. Lembremos que uma das incursões mais famosas de Xerxes I histórico, ok, é a invasão da Grécia, tá bom? Então observamos que esse Xerxes, uma das suas marcas foi a vastidão do seu império. Isso é algo interessante de nós observarmos, tá bom? Comentários como de Gil, Guzik e JBF, eles vão fazer a seguinte afirmação. Eu vou abrir aqui para nós observarmos, por exemplo, de John Gill. Comentário de John Gill, ele vai falar o seguinte a respeito do Assuero. Olha só o que ele fala aqui, né? Quem era não é fácil de dizer. Quase todos os reis da Pérsia são assim chamados por um ou outro escritor. Ele não pode ser o Assuero em Daniel 9:1, ok? E aí ele vai falando aqui sobre um pouco sobre o Assuero, tá bom? Mas observe que ele finaliza aqui, né? Falando da concordância, da admissão de que o Xerxes em grego concorda com Assuero em hebraico, né? Ou seja, os historiadores gregos que falam do grande Xerxes que invadiu a Grécia, eles falam no grego do mesmo Assuero que nós encontramos nas escrituras, tá bom? Você vai para o Guzik também, tá? Comentário de Guzik. Ele vai falar também um pouco sobre o Assuero, tá bom? Mas é interessante aqui o que nós vemos no comentário, vamos abrir aqui, JFB. JFB. Muito sucinto e muito breve, ele diz o seguinte: agora é geralmente aceito entre os homens eruditos que o Assuero mencionado nesse episódio é o Xerxes que figura na história grega. Ou seja, o que acontece? O Assuero é o mesmo Xerxes que enfrentou Leônidas nas Termópilas. É o mesmo Xerxes que invadiu a Grécia. O Xerxes bíblico, né, o Xerxes da Bíblia, descrito no livro de Esté, é o mesmo Xerxes histórico. São a mesma pessoa. Todas as evidências, pelo menos bíblicas, relativas ao grego, relativas ao hebraico também, significados, morfologia, a própria evidência textual indica que é o mesmo Xerxes, tá bom? Então, conforme a análise do próprio texto bíblico, em diversos aspectos nós constatamos que o rei Xerxes I, histórico,
que invadiu a Grécia, que lutou com o rei espartano Leônidas, é o mesmo Assuero citado na narrativa do livro de Esther, ok? Então é isso. Lembrando que nós levamos em consideração aqui a análise do texto bíblico, não as bases históricas gerais, mas a análise do texto bíblico, ok? E é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima vez.